Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu me chamo Soane Guerreiro, sou jornalista e neste podcast realizado pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a Apex Brasil, eu te convido a entender melhor sobre uma conquista que coloca o Brasil em um novo patamar no cenário global. Imagine abrir 500 novos mercados internacionais em pouco mais de 2 anos. Pois é. Entre 2023 e 2025, o Brasil alcançou esta marca, expandindo as exportações do agro para mais de 80 países. E para entender como isso foi possível, quais as consequências do Brasil ser considerado um dos celeiros do mundo e o contexto em relação ao acordo entre Mercosul e União Europeia, eu converso agora com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Muito obrigada pela sua participação. É uma honra para mim poder receber aqui, na sede própria da Apex, nova, aliás, nesse começo de ano, o Estadão Blue Studio. E é um prazer conversar contigo. E que também me anima a gente falar desse período aqui de passado, mas um período que trouxe resultados extraordinários para as exportações do Brasil, para as empresas brasileiras e que confirma que o Brasil voltou a ser protagonista no mundo. Então, vamos à conversa. Então, vamos começar por isso, presidente, porque o número impressiona. O que esse volume de novos mercados representa para a economia do país e quais foram os parceiros mais estratégicos que foram conquistados nesse período? Então, é bom explicar para os que estão, a audiência aqui do nosso podcast, aqui do Estadão, que significa abertura de mercado, né? Porque a gente não vende de um país para o outro só por querer, por ter um produto. Você tem que perguntar ou achar uma maneira se o outro país quer comprar teu produto. Mas para isso tem que ter regras. Normalmente eles põem cotas, eles firmam acordos, eles buscam informações sobre a parte sanitária ou sobre... Enfim, mercado é uma disputa. Então, abrir 500 novos mercados deu muito trabalho. E foram quase 3 anos de trabalho. Eu coloco muito o trabalho feito pelo time do ministro Fávaro, né, pelo Ministério da Agricultura. Claro que teve uma ação forte do Itamaraty, da Apex também, do próprio Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, onde o vice-presidente Alckmin lidera, mas o trabalho também do presidente, com as missões internacionais que nós fizemos, empresariais, eu participei, a Apex ajudou a organizar 19 missões nesse ano que passou, e agora já vamos começar, nesse começo de ano, ter novas missões na Índia e Coreia do Sul brevemente. Mas tudo isso se somou à qualidade do produto brasileiro, das empresas brasileiras, e aí abrimos esses 500 novos mercados. Para que o nosso ouvinte ou quem nos assiste possa entender, o potencial desses 500 mercados é de 37 bilhões de dólares. E o Brasil já botou na sua contabilidade mais de 3 bilhões de dólares a mais que a gente está vendendo para novos mercados. Aí, a grande maioria dele é do agro, do Ministério da Agricultura, aí vai de fruta, carnes, todos os produtos que a gente tem, gergelim, feijão, enfim, e é um trabalho intenso que quando acontece, nunca tinha acontecido no Brasil, em 3 anos abrir 500 mercados, o resultado é extraordinário para dentro do Brasil, para gerar emprego aqui também, para a gente ter mais receitas, maior balança comercial positiva, para ajudar inclusive nas reservas internacionais do Brasil. E a Apex está bem no meio desse trabalho. E, presidente, isso torna, de certa forma, as exportações brasileiras blindadas, digamos assim, a essas mudanças no cenário geopolítico e comercial de todo mundo, como a gente viu quando a gente teve que lidar com o tarifaço de Donald Trump dos Estados Unidos? Eu acho que, como o ministro Fávaro, a gente sempre fala, nós fizemos o dever de casa antes. O Brasil já estava abrindo o mercado, já estava diversificando seus parceiros comerciais, já tinha visitado o mundo inteiro, a Apex tinha organizado já os encontros empresariais, e para que vocês tenham uma noção, nesses 3 primeiros anos desse mandato do presidente Lula, a soma do que a gente vendeu para o mundo, do que a gente exportou, chega a 1,03 trilhão
de dólares. Então, vou repetir, 1,03 trilhão de dólares foi o que a gente exportou em 3 anos. É uma soma, é trilionária, né? É trilhão. E a Apex, por exemplo, trabalhou, as empresas que a gente apoia se envolveram em 435 bilhões de dólares desse 1 trilhão que a gente exportou em 3 anos. E a Apex, quando nós chegamos aqui, nos últimos 4 anos passados, ela trabalhava com 14 mil empresas por ano, apoiando 14 mil empresas. No primeiro ano dessa nossa gestão, nós passamos para 17 mil empresas, isso em 2023. 2024, a gente passou para 20 mil empresas, e 2025 nós trabalhamos com 23 mil empresas, a metade delas micro e pequenas empresas. Então, veja que também o número de empresas envolvidas no comércio exterior está crescendo assim muito fortemente, as apoiadas pela Apex, claro, que exportam mesmo, tem perto de 30 mil empresas, mas nós temos um número bastante grande de empresas que a Apex apoia por ano. E como funciona esse papel da Apex nessas negociações, nessa chamada diplomacia comercial ali nos bastidores? Eu também uso, a gente costuma usar que assim, tem a diplomacia clássica que funciona, e o Itamaraty, é aquela coisa mais formal. Mas eu já fui senador, tem a diplomacia parlamentar, tem a diplomacia comercial e tem a diplomacia presidencial. Eu acho que o Brasil ativou o modo todas as diplomacias, porque o pessoal, os empresários, nesses eventos, foram quase 8 mil empresários que participaram nesses 19 encontros. A gente convida, eles vão. E eles vão pagando a passagem, eles vão pagando o hotel, e eles sabem que ali, nesses fóruns empresariais que a Apex organiza, está um espaço de negócio, porque está o presidente da República do Brasil também fazendo um encerramento com uma liderança local. Então, assim, o trabalho da Apex está muito facilitado por essas diplomacias, especialmente a diplomacia presidencial, que o Brasil estava há 10 anos meio parado, as crises internas, desde 2015, que o Brasil estava se ausentando de ser do protagonismo que sempre teve no comércio exterior. Mas voltou com muita força em 2023 e os resultados estão vindo muito fortemente. Agora eu vou lhe perguntar uma questão envolvendo agricultura e sustentabilidade, e se tem sido possível aliar esses dois pilares, trazendo garantias tanto dentro quanto fora do nosso país. O consumidor mundial, basta ver que o consumidor brasileiro está ficando mais exigente. As pessoas querem saber a origem dos produtos, o que é que estão levando para casa, como estão fazendo seu alimento, preparando seu alimento. Isso é um processo de avanço que eu vejo. E aí quem produz tem que prestar conta. Então, por exemplo, o nosso algodão brasileiro, para pegar algo que está muito vinculado à confecção no mundo, o Brasil é o maior exportador de algodão, não era, passou a ser agora nesses últimos 3 anos, passamos os Estados Unidos e somos o maior vendedor de matéria-prima para a produção de vestiário no mundo, é o Brasil agora, né? Mas o algodão nosso teve que resolver um problema de sustentabilidade na origem. Então, hoje, quando se vende um fardo de algodão no exporta, ele tem um QR Code que aquilo tem o rastreamento desde quem plantou o algodão, desde onde veio a pluma, a semente, de que lugar, como é que foi feito. Isso vai para a roupa. Pode ir para a roupa, com o QR Code na roupa, que você, através daquele QR Code, vê onde veio o algodão que fez aquela roupa, quem é o agricultor, quem é o produtor. Então, isso é um trabalho extraordinário. Nós temos um convênio com a Brapa, a Apex, é um dos maiores convênios que nós temos, a metade, para promover o algodão do Brasil no mundo. Mas você só promove se você também tiver uma narrativa, tiver uma verdade junto com você. O agro brasileiro, também, se nós pegarmos a carne bovina cresceu muito. A gente exportava 12, 13 bilhões esse ano, isso em 2024, em 2025 foram exportados 18 bilhões de dólares. Mas a carne brasileira tem que ir com atestado de sanidade animal, de que aquilo é um produto muito bom para a alimentação, e é mesmo, é de verdade. Então, também tem que resolver o problema da sustentabilidade, não pode estar sendo produzida, fazendo a expansão do desmatamento, da destruição,
Então, no governo passado, o desmatamento dobrou de tamanho. Nesse nosso governo, nesses 3 anos passados já, o desmatamento caiu pela metade. Isso ajuda na imagem do Brasil e dos produtos brasileiros no mundo. A gente não está destruindo para produzir mais, a gente está produzindo mais, desmatando menos. A gente está tendo inclusão social. Então, quando o governo faz um programa e tira o Brasil do mapa da fome novamente, acolhendo 30 milhões de pessoas que estavam passando necessidade na insegurança alimentar, o Brasil também aumenta a sua autoridade para dizendo, olha, tudo que a gente produz é num país que olha para todos, que apoia socialmente as pessoas, protege o meio ambiente e tem qualidade nos produtos. Então, esse é um desfecho que vai ajudar muito, inclusive agora nesse contencioso do acordo Mercosul-União Europeia, porque uma das regiões que melhor consome, que tem mais dinheiro de consumo é a União Europeia, mas ela também tem uma exigência muito grande. E o Brasil, há 5 anos atrás, não tinha como peitar as cobranças. Agora não. Nós temos plena condição de argumentar, de mostrar que o Brasil está conduzindo bem suas políticas, está fazendo o dever de casa e que o Brasil põe para oferecer para o mundo é aquilo que alimenta o brasileiro e é de qualidade. Então, só para a gente reforçar esse ponto, o Brasil agora tem condições plenas de atender tudo que é exigido pela União Europeia, seria isso? Nós estamos num processo crescente nesse sentido. A União Europeia chegou a fazer uma lei anti-desmatamento contra os produtos do Brasil, porque diziam que... E naquela época era verdade, né? Mas agora essa lei não tem nenhum sentido, já que a gente está reduzindo o desmatamento, já que a produção e o agronegócio está sendo trabalhado tendo a sustentabilidade como um conceito, né? E o resultado tem sido muito favorável. A gente tem muito da agricultura familiar produzindo, as empresas brasileiras do agronegócio também, cada dia com mais tecnologia, com maior preocupação de uma boa governança e de sustentabilidade, e isso facilita a diplomacia nossa comercial de chegar na União Europeia dizendo, olha, a gente não está fazendo nada de concorrência desleal, né? Claro que a União Europeia tem as suas preocupações, porque a Europa tem clima temperado, nós vivemos num clima tropical e subtropical aqui no Mercosul, são muito distintos. A produção aqui numa região tropical é completamente diferente numa região temperada, tem custo maior para eles, mas tudo isso eu acho que está já muito bem acolhido dentro do acordo, com as salvaguardas, de proteger a agricultura europeia, porque ela tem um custo mais alto que a nossa, e ao mesmo tempo fazer justiça com a nossa, que é sustentável, que está trabalhando, está fazendo como, eu diria assim, que é uma referência para o mundo, porque eu fui relator do Código Florestal quando eu fui senador, e eu conheço poucos países do mundo que têm uma lei tão boa como ela. Claro que ela é uma lei para um país tropical. Lá, num país temperado, eles não precisam de tanta exigência, porque eles não têm a biodiversidade que nós temos, né? Mas o Brasil está fazendo o seu dever de casa. Vou destacar um ponto que o senhor tocou aqui já durante a entrevista, que quando se fala aí de agropecuária, exportação, a gente costuma pensar ali em grandes empresas, mas na prática é possível ter pequenos, médios produtores e em diferentes regiões aqui do nosso país. E quero saber como essas empresas, pequenas e médias, podem ser beneficiadas também por essa abertura de novos mercados internacionais. Então, podia pegar o exemplo do mel, né? O Brasil, pequenos produtores, muito pequenos produtores, no Piauí, no Nordeste, eles produzem, e o Brasil exporta perto de 100 milhões de dólares de mel. Claro que ainda temos aí talvez algo muito extraordinário, que seria o Brasil já vender o produto acabado, a gente desenvolver, verticalizar o mel. A gente está vendendo em tonéis de 250 quilos, mas é tudo fruto da pequena produção. Esse mel tem que disputar na Europa, por exemplo, que o acordo Mercosul vai tirar 9% de tarifa que tem para o mel, e também vencer algumas barreiras sanitárias que não tem razão de ser, porque o Brasil está fazendo tudo direito. O nosso mel é orgânico. E isso é pequena produção. A Apex, das 24 mil empresas que a gente trabalha, né, quase 23 mil empresas no ano de 2025,
mais de 50% são micro e pequenas empresas. Então, cresceu muito o número de empresas pequenas. A gente tem um programa chamado PayEx, que é um programa que qualifica a empresa para ela ser exportadora, né? Qualifica exportação, que é o novo nome do PayEx, onde a gente, nos 27 estados do Brasil, a gente vai treinando e habilitando empresas para serem exportadoras. A gente foca sempre naquela que precisa de mais apoio, ou seja, nas micro e pequenas empresas, sem excluir as grandes. E focado também em dar um tratamento diferenciado, no sentido de fomentar que cresça mais rápido as empresas do Norte e do Nordeste, porque o Sul e Sudeste e Centro-Oeste já têm uma força de exportação muito grande, mas o Nordeste e o Norte têm um potencial de exportação muito grande, mas precisa de uma mão estendida, que é o que a gente tem procurado fazer no governo e aqui na Apex. E considerando também esse horizonte exportador, como é que isso se insere nesse acordo que foi assinado neste mês de janeiro entre os blocos Mercosul e União Europeia? Quais serão os impactos desse acordo? Quais são os próximos passos, considerando também esse imbróglio aí no Parlamento Europeu? Então, nós estamos bem no olho desse furacão. Esse período agora foi de celebração, quando o acordo saiu depois de 25 anos do Executivo, então a gente deve muito ao trabalho do presidente Lula, a tal que eu chamo de diplomacia presidencial funcionou, também as lideranças da União Europeia, né? A senhora Ursula von der Leyen, ela cumpriu um papel extraordinário, o seu ex-primeiro-ministro Antônio Costa também foi muito importante, e as lideranças do Mercosul. Com isso, o acordo saiu do Executivo, ele fechou o acordo, houve a concordância dos governos no Executivo e passou para o Parlamento. Agora, nós estamos vivendo a fase do acordo nos parlamentos. E esses dias eu tive conversa com o presidente Davi Alcolumbre, e a ideia é que agora a gente faça uma agenda para que o quanto antes o acordo seja votado no Mercosul, ou seja, votado aqui no Brasil pelo Congresso, assim que o Congresso tiver sua pauta definida já desse ano de 2026, colocar esse assunto como prioritário, e depois nós fazemos também ainda, até março, quem sabe, agendas na União Europeia, com o próprio presidente do Congresso Brasileiro, que me falou que aceita o convite da Apex e vai estar junto com a gente, para dialogar com o Parlamento Europeu, para ver se a gente pode reformar a decisão que eles tomaram, né? Agora, logo depois do acordo, teve essa decisão da União Europeia de mandar para o Poder Judiciário da União Europeia o acordo, para uma revisão. Isso pode atrasar, mas eu acho que vai ter reação positiva, tanto da Comissão Europeia, como também do Parlamento nosso, que na hora que nós votarmos aqui, no Mercosul e no Brasil, né, o Brasil é parte do Mercosul, nós vamos poder cobrar do Parlamento Europeu, dizendo, nós fizemos nossa parte, agora façam a sua. Porque esse acordo, ele de fato, ele é bom. Todo acordo tem algum senão, tem alguma coisa que mas ele tem salvaguardas, tá muito bem feito, demorou-se 25 anos discutindo os termos dele, e eu acho que vai ser bom, porque a União Europeia, que vive tensionamento com a Rússia, com a própria China e com os Estados Unidos, pode ter aqui no Brasil e no Mercosul ser o grande parceiro, porque o Brasil não briga com ninguém e dialoga com todos, e agora o presidente voltou com muita força. Nós agora vamos ter uma missão para a Índia e para a Coreia do Sul, já agora nesse ano de 2026, onde nós vamos levar aí centenas de empresários para fazerem negócio com o país mais populoso do mundo, que é no caso a Índia, né? Mas esse acordo Mercosul-União Europeia, eu entendo que ele é fundamental, e eu sou otimista, eu acho que vai dar para superar as dificuldades que surgiram agora no Parlamento Europeu. Então, esse tema vai ser uma das grandes prioridades da Apex esse ano? Quais serão essas outras prioridades? Não, sem dúvida, isso. Nós temos também uma outra prioridade, que é participar da feira em Hannover. Hannover é a maior feira do mundo de indústria, e o Brasil, a Apex fez um movimento há 2 anos, eu mesmo estive lá em Hannover 2 vezes já com a diretora Ana Repesa, e o Brasil vai ser país homenageado na maior feira industrial do mundo. Então, nós estamos fazendo um investimento, vamos levar mais de 250 empresas,
compramos 2.300 metros quadrados em 6 pavilhões, que tem mais de 20 pavilhões lá na feira, e nós vamos ter o Brasil país central nesse ano. É um grande supermercado da indústria no mundo, né? Então, isso para nós é uma prioridade. Nós estamos abrindo escritórios também, abrimos agora, nesse final do ano passado, em Salvador e Cuiabá, agora vamos abrir em Belo Horizonte, mais um escritório da PEX regional, vamos sair de 5 para 8, e vamos crescer também, abrir um escritório na missão na Índia, vamos ter um grande escritório na Índia. Nós agora temos 15 escritórios no mundo, e desk, né? Temos em Singapura, estamos abrindo 4 na África, porque o Brasil voltou com muita força a ser protagonista do comércio exterior no mundo, e eu diria que isso é só o começo. O potencial que o Brasil tem, e veja que a gente exportar mais carne, como foram 3,5 milhões de toneladas que a gente exportou esse ano passado de carne bovina, exportar muito ave, exportar muito suíno, não está encarecendo o produto interno. O Brasil está conseguindo ter inflação baixa, uma oferta adequada de produtos para o brasileiro e a brasileira, para as famílias, e ainda assim ajudando a garantir segurança alimentar no mundo. Presidente, só mais um ponto, já que o senhor colocou esse aspecto também interno, externos, e também esses novos mercados que o senhor citou, inclusive essas idas a outros países. Um ponto que é importante a gente saber é se o Brasil vai conseguir, ou se já pode dizer que tem esse selo de uma agricultura tropical sustentável, se esse já é um selo que ele já está ali consolidado no nosso país. Eu posso afirmar, como até técnico, né, eu sou engenheiro florestal, que o que a gente põe para o mundo vem sim de atividades sustentáveis, mas nós estamos vivendo crise climática, nós estamos tendo uma fase de adaptação. Você tem que passar por um processo de adaptação da agricultura brasileira, mas está muito forte em curso essa adoção de práticas sustentáveis, de tecnologia que ajudam a gente a produzir mais em menor área, e a gente produzir de forma dentro do que a gente chama de ESG, especialmente pelo lado da sustentabilidade, né? Porque um país tropical, o desafio é grande. Nós temos 25% da biodiversidade do planeta está aqui. Ou seja, quando se faz uma lavoura, quando você tem uma criação, você tem também uma manifestação dessa biodiversidade que vem, às vezes, aí que você tem que encontrar adequadamente forma de usar defensivos. Então, uma Embrapa, por exemplo, ela é peça-chave. Se não tivéssemos uma Embrapa no Brasil, que ajudou o Brasil a avançar muito, seja na genética animal, seja na produção agrícola, sinceramente, nós não estaríamos com essa performance, porque o Brasil, o gráfico mostra, produzindo, desmatando menos, a gente tem grande crescimento na produção. E ainda temos que fazer um grande programa de usar as áreas que estão subutilizadas ou degradadas. Na hora que o Brasil fizer isso, nós estamos falando de perto de 50 milhões de hectares, que é um outro Brasil produtivo que pode vir. E eu acho que esse é o melhor caminho, sabe? Para os negócios, para a imagem do Brasil e especialmente para os clientes nossos também, que vão dizer, poxa vida, quando vem com a marca Brasil é porque é bom, porque é sustentável. É isso que a gente trabalha, a Apex tem procurado ajudar nesse sentido, e acho que hoje as políticas públicas que o governo do presidente Lula tem, trabalham todos para que a gente tenha o agronegócio, a agricultura familiar, os produtos, especialmente da alimentação, eles venham com essa certificação de sustentabilidade. Só para a gente encerrar o nosso episódio, quero entender o que vai representar em relação a esses novos mercados, esse acordo com a União Europeia, Mercosul e União Europeia, quando de fato ele passar a vigorar, depois que for regulamentado. Serão abertos novos mercados? Já são mercados que o Brasil tem alguma entrada? Olha, o potencial é gigantesco. Por que o acordo Mercosul-União Europeia tem um potencial gigantesco? Vamos pegar, se a União Europeia fosse um país, o PIB desse acordo, juntando toda a União Europeia com mais o Mercosul, dá um PIB de 22 trilhões de dólares.
O PIB dos Estados Unidos, que é o maior do mundo, são 29 bilhões de dólares. O da China é 19, são 19. Então, é um PIB maior do que a China. Então, veja a importância. Outra importância também, a União Europeia, se fosse um país, seria o segundo parceiro comercial nosso, porque o comércio Brasil com a União Europeia chega a 100 bilhões de dólares, com a China 150. Então, a gente exporta perto de 50 bilhões de dólares para a União Europeia, para os diferentes países. Então, não estamos falando de qualquer coisa. E a presença do Brasil pode aumentar fortemente se tirar as tarifas. O que é que o acordo vai fazer? Ao longo de 15 anos não vai ter tarifa nenhuma, mas ela é gradativa. Mas se algumas tarifas saírem, por exemplo, a nossa indústria de café solúvel, por exemplo, a gente exporta muito para a Europa café verde, são perto de 7 bilhões de dólares que a gente exportou para a Europa de café verde. Mas a indústria do café solúvel do Brasil está muito bem posicionada. Mas aí a Europa cobra 9% de imposto, e aí ela compra muito do mundo e pouco do Brasil. A gente não vende mais que 10% do que a Europa consome de café solúvel. Nós podemos vender 25%, 30%, nós somos o maior produtor de café do mundo. Então, todos os setores que a gente observa têm um potencial enorme de mercado, que vai vir com uma arrecadação muito maior ainda e um reforço na atividade produtiva brasileira. E eu afirmo assim, do jeito que o acordo foi trabalhado, tem salvaguardas para defender também os interesses do agricultor na Europa, né? Mas assim, é uma política do ganha-ganha. Somar o mundo velho da Europa com o Cone Sul aqui, o Mercosul, vai ser uma coisa extraordinária para os dois lados, porque são países que podem ter economias que se complementam. E aí passar a ter um protagonismo no mundo muito forte. É o maior bloco econômico do mundo, são 700 milhões de pessoas, 720 milhões de pessoas, e um PIB que é o segundo também do mundo. Então, eu particularmente estou bem animado. O problema agora é a gente consolidar, para ele poder começar a correr o reloginho, nós temos que resolver na votação nos parlamentos, e estamos trabalhando para isso. Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, muito obrigada pela sua participação neste episódio, que teve uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio da Apex Brasil. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Até!